pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. E que tal falar um pouco sobre a Guerra das Malvinas, né? Essa guerra que ocorreu aí na década de 80 entre a Argentina e o Reino Unido, né? Acerca pela soberania, né? Daquele arquipélago ali que fica no sul, no Atlântico Sul, as Ilhas Malvinas, né? Ou Ilhas Falkland no inglês, e ali as Ilhas Geórgia e outras ilhas ali daquele arquipélago, né? Então o que ocorre, gente? Por que era tão importante aquela soberania no Atlântico Sul ali, né? O governo argentino que queria tomar para si aquele arquipélago era o governo militar. A Argentina vivia uma ditadura militar naquela época, inclusive a perda dessa guerra, né? A guerra ficou conhecida como Guerra das Malvinas, foi preponderante para a derrubada daquele governo ditatorial na Argentina e estabelecimento da democracia. Enquanto isso, a vitória, né, inglesa fortaleceu ali na época foi a da Margaret Thatcher, né, que foi primeira-ministra conhecida como Dama de Ferro. Então o que acontece, gente? Era importante e sempre foi importante aquele território ali próximo à Antártida, né? Porque nós sabemos que existe um tratado da Antártida, que envolve vários países, que tem sim um sistema de proteger, o turismo é supervisionado, então nós sabemos de tudo, nós temos esse conhecimento. Já cansei de apresentar provas e mais provas aqui quanto a isso, o quanto o turismo na Antártida é rigoroso, o tratado da Antártida é rigoroso. Mas assim, eu só queria trazer uma reflexão, gente, que a gente vê, por exemplo, na história, impérios, grandes impérios, que são citados aí historicamente. Estou falando, por exemplo, do egípcio, o Império Babilônico, o Império Grego, assim como o Império Romano. E pouco se fala de um império contemporâneo que possui tentáculos em todas as áreas do nosso mundo atual. Então, a Casa de Windsor, né, a Casa de Windsor, que é estabelecida lá no Reino Unido pela monarca Rainha Elizabeth II. Então esse império, ele possui tentáculos no mundo inteiro. E por mais que os Estados Unidos, gente, houve lá as guerras de independência, e, por exemplo, um grande exemplo que eu quero dar, que não só sobre as colônias do Império Britânico, que tem seus tentáculos aí pelo mundo inteiro, ele é praticamente, vamos botar, um Império Romano contemporâneo, né? A níveis mundiais. Então a Casa de Windsor, que uns atribuem a eles origens e descendência ptolomaica, né? Que por sua vez, até quando eu fiz aquele vídeo dos reptilianos, muita gente se assustou, mas os próprios ptolomeus, eles se diziam descendentes de répteis, né? Eu não estou querendo afirmar nada aqui, só estou querendo trazer um pensamento para as pessoas. Então, o Império Britânico hoje, ele é uma espécie de Império Romano ou grego daquela época, e tem seus tentáculos no mundo todo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no Canadá. O Canadá, gente, é uma monarquia constitucional, tá? Muita gente não sabe, pensa que é um país independente, mas não é. Cuja monarca é a Rainha Elizabeth. Então, aquele gigante lá, o país do Canadá. E nós temos aqui a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, que por mais que se afirme que teve a sua independência e que hoje é uma república presidencialista, é óbvio, gente, que em termos históricos, se a gente parar para analisar, Estados Unidos sempre lutaram, no mundo contemporâneo, sempre lutou ao lado da coroa britânica. Isso é um fato, tá? Então podemos sim considerar os Estados Unidos mais um tentáculo aí da coroa britânica. Então, então a Casa de Windsor, que atribui-se origens ptolomaicas, é a casa que domina o mundo como um todo. Então, essa Guerra das Malvinas, que teve como saldo mais de 500 soldados argentinos mortos e 300 e poucos soldados ingleses mortos, mais que a Inglaterra e o Reino Unido manteve-se ali com a sua soberania
naquele local, né? Cuja capital das Malvinas é Stanley, né? Fica ali naquela dividida em Malvinas Orientais e Ocidentais. A capital Stanley fica nas Malvinas Orientais. E o que nós podemos saber é que é um território estrategicamente importante para a Antártida. E quando você vê mais ou menos os tentáculos da coroa britânica, você vê que envolve também, inclusive, a Antártida ali, tá? Então, sobre que, por mais que vários países assinem o tratado e que Estados Unidos e Rússia sejam signatários na mesma posição, o engraçado é que você tem ali a presença sempre, em todos os níveis da sociedade como um todo, você tem os tentáculos da coroa britânica. Então é realmente impressionante, ela manteve-se ali a sua soberania no Atlântico Sul após a Guerra das Malvinas, e é algo para a gente pensar, se existe realmente um grande império, tá, que domina o mundo, né, e não só faz parte dessas famílias, a família Windsor, nós temos os Habsburgo, também outras famílias de monarcas, nós temos a família Rothschild, a família Rockefeller. Então essas grandes famílias que detêm metade das riquezas do mundo, isso é fato, né? Isso não é teoria da conspiração nenhuma, isso são fatos, e que você vê ali os tentáculos da coroa britânica ali próximo à Antártida, inclusive na própria Antártida, ali na área da península. Perdão. E que por mais que diversos países eles tenham assinado o tratado e tenham ali suas estações de pesquisa, o que você acaba por notar é que as ilhas ali no entorno daquela área da península, inclusive onde pode se fazer turismo, que é nas ilhas Shetland e no lado ocidental da península, você vê que tem um tentáculo da coroa britânica ali. Então é impressionante que em pleno século XXI nós temos um grande império, né, que domina o mundo como um todo, assim, que tem seus tentáculos no mundo inteiro. Então é realmente impressionante, né? E que tem essa superpotência chamada Estados Unidos da América como um dos tentáculos, sim. Por mais que seja independente e tal, eles sempre estão ao lado da coroa britânica em todas as guerras contemporâneas. Isso vocês podem notar. Isso é fato, não é, entendeu? Não é teoria nenhuma. Então a Guerra das Malvinas foi uma forma, sim, por mais que a ditadura argentina quisesse tomar, e até por questão territorial, de proximidade, deveria ser mesmo um território argentino, você vê que a coroa britânica não aceitou, porque é importante a soberania naquele local, naquela área da Antártida, uma área estratégica, para esconder algo de nós, para proteger aquele local de qualquer pessoa que possa ir lá e fazer o que bem entender, e não é assim que funciona, né? Então é isso, gente. A Guerra das Malvinas é mais uma prova dessa proteção, super proteção do território antártico desde as expedições do Almirante Byrd. Então, e esses tentáculos, é importante a gente frisar, da coroa britânica no mundo todo, esse grande império que, mesmo que nas sombras, né, ele governa o mundo em várias frentes, com milhares de colônias espalhadas aí pela terra. Então é isso, gente, essa reflexão que eu queria trazer acerca da Guerra das Malvinas e do grande Império Britânico até os dias de hoje. Então é isso, estaremos sempre juntos em busca da verdade, doa quem doer, Mistérios do Mundo, conteúdo original. Se você não é inscrito no canal, se inscrevam, e é nessa hora que Globalóide chora e mamãe não vê. Grande abraço, pessoal.